Deixa o domínio, louvor, oração. Eu olho para Ele e vejo sua glória em teu rio, fonte que guarda o meu ser. Teu amor me atraiu, com teu óleo me ungiu. Coração vem adorar ao Rei e exaltar teu poder, seu amor, sua glória. Se vem adorar ao Rei, vem adorar ao Rei e exaltar seu poder, seu amor, sua glória. Se vem adorar ao Rei. Aleluia. Te bendizemos, Senhor, nessa noite. Glorificamos a Ti por Tua presença. Espírito Santo de Deus, toma o primeiro lugar. Faz desse ambiente um ambiente de adoração ao Teu nome, Senhor. Aquele que está sentado no trono, seja o domínio e o louvor e a adoração. Aleluia. Eu olho para Ele e vejo a sua glória. Mergulho em teu rio, fonte que guarda o meu ser. Seu amor me atraiu, com seu óleo me ungiu. Aleluia. Adorar ao Rei e exaltar teu poder, seu amor, sua glória. Se vem adorar ao Rei, vem adorar ao Rei e exaltar seu poder, seu amor, sua glória. Se vem adorar ao Rei. Aleluia. Aleluia. Ao que está sentado no trono. Já vi aí que a Érica entrou, Luciano, amém? Ou a Érica ou o Luciano, os dois, eu não sei. Nós vamos começar, né? Nosso estudo nessa noite, em nome de Jesus. Apocalipse, capítulo 4. A sexta aula de Apocalipse nós vamos começar hoje. Amém? Vou dar uma pausa aqui na canção, para que você possa ir pegando aí seu papel, sua caneta e começar a anotar aquilo que nós vamos começar a ministrar, começar a ensinar hoje. Na semana passada não foi possível fazermos a nossa live, porque nós tivemos reunião com a clã para definir as atuações da igreja, a retomada da igreja nas suas atividades, e aí não foi possível fazer a nossa live, então hoje nós vamos fazer Apocalipse, capítulo 4. Convido a você para abrir aí a sua Bíblia, pegar sua caneta, seu papel e vamos anotar. Acompanhe o estudo. Eu sempre falo isso, acompanhe, anote. Se tiver alguma dúvida, bota lá para a gente responder depois. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Já cantamos, essa canção que nós cantamos é do CD Resgatar a Noiva de 20 anos atrás, gente. Olha quanto tempo, 20 anos atrás. Mas essa canção fala de um convite. Vem adorar ao Rei, aquele que está sentado no trono. E nós vamos falar hoje sobre esse que se assenta no trono, de Apocalipse capítulo 4. Por isso que eu escolhi essa canção para nós estarmos cantando hoje, né? Que diz respeito a esse texto que nós vamos. Senhor Deus, nosso Pai querido e amado, queremos convidar a Ti, Senhor, para estar conosco nessa noite, para que o Teu Espírito Santo possa palestrar, Senhor, aos corações e falar aquilo que está, ó Deus amado,
destinado a nós como revelação para esse tempo. Sê conosco, Pai, em nome de Jesus, que a tua instrução venha sobre nós, que o teu ensinamento, que a tua revelação venha sobre nós e alcance os corações, em nome de Jesus. Apocalipse, capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesos 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi ou novilho, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia no seu voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. De dia e de noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graça àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante dele, que está sentado no trono, e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas, tiram as coroas de diante do trono e dizem: Tu, Senhor, é Deus nosso. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Aleluia, glória a Deus. Amém? Então vamos lá, vamos começar aprendendo aqui um pouquinho o que esse texto, está ensinando para nós. Nós estamos falando sobre Apocalipse, sobre a Igreja de Cristo em todas as suas eras, até a data, até o momento atual. Nós já falamos isso nos outros estudos, está lá na nossa live, está lá no YouTube, para você poder acompanhar aquilo que você perdeu, para que você possa acompanhar se alguém estiver vendo hoje pela primeira vez. Então, nós já falamos que o livro de Apocalipse, ele fala para nós acerca, deixa eu abaixar aqui só um pouquinho, assim, ele fala para nós acerca das coisas reveladas, daquilo que o Senhor deseja revelar para a sua igreja, para que a sua igreja fique atenta. Não é para ter medo, não é para ter angústia, preocupação, não, é para ter conhecimento, revelação do Senhor para as nossas vidas. Então, do capítulo 1, João tem uma visão, e a visão que ele tem é de Jesus no meio dos 7 castiçais que representam as 7 igrejas, e ele anda no meio dos 7 castiçais e manda que João escreva as 7 igrejas da Ásia Menor. E nós falamos sobre cada particularidade dessas igrejas. Falamos também que essas igrejas representavam a igreja do Senhor, criada, iniciada lá em Atos dos Apóstolos, e vem pelas eras até a data de hoje. Hoje, historicamente, nós vivemos o tempo da igreja de Laodiceia, a igreja que tem nome de viva, a igreja
né? A igreja que tem uma série de situações aí que nós já falamos, está lá no outro vídeo, você vai lá pesquisar, a igreja de Laodiceia. E o Senhor, Laodiceia é a última igreja. E o Senhor, então, encerra esse período das cartas, esse período de instrução e despertamento para essas igrejas, para esta igreja, no caso, né, a igreja do Senhor. E agora inicia o capítulo 4 com uma visão. Depois dessas coisas, que coisas? Depois das cartas, depois de tudo que João já tinha visto, depois de ter registrado tudo, ele tem essa visão. Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A visão de João agora muda de lugar. Ele não está mais na ilha de Patmos. Ele não se acha mais naquele lugar. Agora ele já está em espírito, ele é transladado, ele já não está mais ali em Patmos, ele já não está mais da terra, ele agora está em espírito lá numa porta aberta diante do céu. E olha o que ele diz: a voz que eu tinha ouvido no princípio, é aquela voz do capítulo 1, versículos acho que 8 ou 9, se não me falha a memória, falando comigo como trombeta, diz assim: sobe para cá. O Senhor faz um convite para ele, né? Ó, sobe para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Ou seja, depois daquelas visões, daquelas coisas todas das igrejas e tal, o Senhor vai mostrar para ele o que vai acontecer. A partir daquele momento, João começa a ter uma visão do que vai acontecer, do princípio das dores, do fim, de tudo aquilo que Mateus 25 mostra, que Isaías mostra, que Ezequiel mostra, que Daniel mostra. Só que todos esses que eu falei agora, Ezequiel, Zacarias, Isaías, todos eles vão ter uma visão, irmãos, minimizada. Sabe, uma lupa, né? Eles têm uma visão minimizada. Já João já tem a lupa. E aí ele tem a visão ampliada de tudo que vai acontecer. Aí no seu computador, quando você quer abrir uma janela e fechar outra, você vai lá naquele tracinho que é de minimizar, minimiza, não é? Aí se você quer aumentar, você vai lá no maximiza e aumenta, não é assim? O que aconteceu com João foi a mesma coisa. Ele teve uma visão maximizada de tudo aquilo que iria acontecer a partir do capítulo 4. A partir do capítulo 4, então, João tem a visão do trono no céu. Qual é a expectativa? Qual é a visão, o entendimento? Vou usar essa palavra. Qual é o entendimento que nós temos quando nós vemos um trono? Trono remete à autoridade, trono remete à realeza, trono remete à grandeza, trono remete à soberania. Então, João está tendo essa visão. Essa visão que João tem é no céu, se você quiser anotar, ok? Eu vou falar, se você quiser anotar algumas coisas, mas depois vai estar disponível lá no YouTube. Essa visão que João tem é no céu. Uma porta aberta no céu, na qual João é transladado para lá. João teve a visão do Cristo da glória no meio da sua igreja. É a visão do candeeiro, lá do capítulo 1. Entre os castiçais, né? Candeeiro, castiçais. Entre os castiçais, o Cristo passeia. Ou seja, enquanto a história se processa, o Cristo está acompanhando a trajetória da sua igreja. Ele não abandona a sua igreja. Aí faz todo sentido o que o Senhor falou lá em Mateus. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha que coisa linda. Em Apocalipse, lá no capítulo 1, o Senhor está passeando no meio dos 7 castiçais. Tem até uma canção, também tem uns 30 anos essa canção, é da Andréa Fontes, né? E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os
Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu vejas. Quer dizer, essa canção, há 30 anos atrás, né, já bem antiga, remonta, mostra esse tempo aqui da história. Depois que João teve essa primeira visão do Cristo exaltado, do Cristo que cuida e protege a sua amada igreja, a sua noiva, começa então a revelação do que acontecerá depois disso, ok? Você entendeu? Então, capítulo 1 tem a visão do Cristo no meio dos castiçais que representam as igrejas. Aí Jesus, glorificado, fala para João, escreve as 7 igrejas da Ásia. E aí ele escreve para Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Laodiceia, Filadélfia, né? Ele escreve para essas igrejas todas. E aí depois que ele escreve essas igrejas, dando exortação, dando lá, né, o seu joinha, o seu like, vou dizer assim, né, dando lá o seu parecer favorável, o que ele tinha a favor, o que ele tinha contra. E agora, então, a visão é do trono de Deus. E agora, especificamente, é que começa o desdobrar do que nós vamos viver daqui para frente, do que nós vamos viver no final dos tempos, né? Existe, irmãos, quero que fique entendido isso. Existem correntes teológicas que defendem que a igreja não vai passar pelo milênio. Aliás, que a igreja vai ser arrebatada antes, que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Existe também uma corrente teológica que diz que a igreja vai ficar os primeiros 3 anos e meio, os outros 3 anos e meio ela vai ser arrebatada. Existem correntes teológicas que dizem que a igreja vai permanecer até o fim, que ser guardado da tribulação remete a ser guardado no tempo da tribulação, que não vai haver aquele arrebatamento como nós já vimos nos filmes Deixados para Trás, a novela que passou recentemente, Apocalipse, né? Há correntes teológicas que têm embasamento teológico, eles pegam textos, estudiosos pegam textos e explicam o porquê que eles defendem essas doutrinas. Eu, mera mortal, não tenho como defender nenhuma dessas teses, tenho estudado sobre isso, porque todas elas têm base doutrinária, têm base bíblica, umas para defender o milênio e outras para defender o arrebatamento e outras para não. Então, eu prefiro crer que sendo arrebatada ou não, eu estou com o Senhor. O Senhor vai me guardar. O Senhor vai guardar a sua igreja. Eu sou a igreja. E o Senhor vai me guardar. Vai guardar a minha casa. Vai guardar a todos aqueles que professam o seu nome, que guardam a sua palavra. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, né? Então, isso vai ser mais pra frente um pouquinho que nós vamos falar, só tô adiantando um pouco para você. Mas vamos lá, capítulo 4, vamos tentar ir versículo por versículo aqui, ok? Então, o Cristo revelou-se primeiro como aquele que conhece a sua noiva, no íntimo. O Cristo, de Apocalipse, capítulo 2 e 3, ele revela o conhecimento íntimo da sua noiva. Ele revela quando a noiva diz que está viva, mas está morta. Quando a noiva, na verdade, acha que é quente, mas é fria, é morna, e ele está a ponto de vomitar da boca. Ele conhece aquela noiva que tolera Jezabel. Ele conhece a noiva que aceita as práticas dos nicolaítas. Tudo isso nós já falamos, tá, irmãos? Só estou repetindo. Se você tiver dúvida, volta no canal do YouTube e vê lá os estudos para que você possa acompanhar, tá bom? Então, olha só, o Senhor, ele conhece intimamente a sua noiva, ou seja, o Senhor conhece intimamente a sua igreja. Ah, irmão, não vamos ser bobo, não vamos ser infantis, não. O Senhor conhece a sua igreja. Ele sabe quem está lá dentro com seriedade. Ele sabe quem é noiva realmente com propósito, que está ali realmente firme. Ele sabe quem quer obedecer, quem quer pagar o preço. Ele sabe quem está de zoeira, quem não quer nada com nada, que não está entendendo patavina, mas não se esforça também para entender nada. Então, o Senhor sabe disso tudo. Mas, mesmo assim, ele decidiu nos amar. Ele vai nos amar. Porém,
O trono aqui vai mostrar que o amor dele é uma coisa, a justiça é outra. O trono vai mostrar que ele ama a todos, mas ele não ama tudo. Tem diferença, tá bom? E é isso que esse trono vai revelar, ok? O Cristo revelou-se primeiro como aquele que conhece a sua noiva no íntimo. Conhece as suas virtudes e as suas fraquezas. Nenhum defeito da noiva está oculto aos olhos do noivo. No entanto, o Cristo exaltado aponta à sua noiva o caminho de retorno, o caminho de reconciliação, o caminho para se refazer conforme é a sua vontade. O Cristo exaltado, glorificado, mostra que ele é o remédio para essa noiva, que pode até ir em declínio, mas que ele vem para resgatá-la. O céu aberto não apenas libera os acontecimentos, mas libera também o entendimento que nós precisamos para o livro de Apocalipse. Antes de João contemplar os dramas e tormentos na terra, João contempla o trono. Eu vou repetir isso, que eu achei isso muito interessante, tá? Se você puder, compra esse livro aqui, ó, de Apocalipse, Hernandes Dias Lopes. É um dos livros que eu tenho como referência para os estudos. É muito bom. Recomendo que você leia. Tem outros materiais também, aos poucos nós vamos mostrando aqui para você ir formando a sua biblioteca de um bom estudioso da Bíblia, que deve ter os seus livros, tá bom? Então vamos lá. Antes de João contemplar os dramas e os tormentos na terra, João contempla o trono e quem nele está sentado. A partir de agora, vão vir as 7 taças, as 7 trombetas, né? A situação vai ficar feia. Mas o Senhor, antes de mostrar isso tudo, ele mostra primeiro que ele está no comando. Ele mostra primeiro que ele está no controle, que nada perde o controle. Aí você pode perguntar, mas pastora, se Deus está no controle, por que está acontecendo isso tudo? Por que tanta morte? Por que tsunami que em 2004 matou 220 e tantos milhões de pessoas? Por que houve a Primeira Guerra Mundial e morreram mais de 100 e tantos milhões de pessoas? Segunda Guerra Mundial, 80 e tantos milhões de pessoas. Porque a peste bubônica matou milhões de pessoas. Porque agora o coronavírus mata milhões de pessoas. Deus não faz nada. Pois é, querido. Isso tudo é fruto do pecado, da desobediência. Porque houve uma legalidade para que o príncipe usurpador deste século, desse tempo, entrasse na humanidade através do pecado. E através do pecado ele vem deformando a raça humana. Ele vem deformando o homem, a humanidade. O homem que foi criado para ser a imagem e semelhança do Senhor, cada dia mais vai se deteriorando. Quando nós aceitamos a Jesus, nós começamos a fazer um caminho de recomeço, de reconexão. Sabe quando a sua internet cai e que ela tem que reconectar para que você não perca o que você está fazendo ou o que você está vendo? Quando a gente aceita Jesus, quando a gente começa o caminho com Jesus, é como se houvesse uma caída de conexão, uma perda de conexão. E a gente tem que se reconectar com o Senhor novamente. E essa conexão vai gerar vida. Essa conexão vai gerar entendimento. E aí nós começamos a entender melhor quem nós somos. Nós começamos a entender melhor que a nossa humanidade é para fazer com que o outro também receba esse amor do Senhor. É para fazer com que a gente seja mais humano, mais amoroso, mais compreensivo, mais caloroso, mais paciente, né? Que a gente possa desenvolver o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? Amor, paz, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Olha só quantas coisas que o ser humano, por causa do pecado e da deformidade que o pecado traz, fez com que o homem perdesse. O homem não tem tempo mais para si, não tem tempo mais para os outros, né?
Quando a gente aceita Jesus, a gente se conecta de novo, a gente se liga de novo a Ele para nos tornarmos melhores. E aí o trono vai mostrar que o Senhor está no controle, que todas essas coisas terríveis, elas podem estar acontecendo por permissão do Senhor, vontade permissiva, Ele permite por um tempo, mas o final de tudo é glória para a sua noiva, é glória para a sua igreja. João ouve uma voz como de trombeta, no capítulo 1. João se volta, olha e vê. Agora no capítulo 4, João não se volta, olha e vê. João é convidado para ir para o céu, para subir para o céu. E do céu ele entra na sala de comando. Ele entra na sala do trono, a sala de comando do Eterno. Aleluia! Que visão gloriosa que João teve. João teve essa visão. Sob a perspectiva do trono, é que João vislumbra o futuro agora. As coisas que hão de acontecer. Agora a visão de João não é mais da ilha de Patmos. A visão de João agora é de dentro da sala de comando, da sala do trono. Jesus o convida, sobe aqui para ver o que vai acontecer. Versículo 2, imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante ao jaspe e ao sardônio. Ou seja, João não está vendo aqui como era o Senhor, que a visão aqui é do Senhor, né? Ele não está vendo. Ele tem um aspecto, é semelhante ao jaspe, é semelhante ao sardônio, são pedras preciosas, de tons avermelhados, esverdeados, muito próximo do brilhante, do diamante que nós temos aqui, né? E aí, um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono. Ele vê o arco-íris em volta do trono. Agora, vamos imaginar. O arco-íris representa o quê? Lá no Gênesis, o que representava o arco-íris? Alguém vai responder aí para mim? Bota lá nas descrições. O que o arco-íris representa? Irmãos, o arco-íris representa a aliança de Deus com o seu povo. Então, antes que o Senhor, no capítulo do versículo 5, comece a mostrar os trovões, as vozes e tal, o que ele vai mostrar? O arco-íris. Vai mostrar a sua aliança com o seu povo. João vai ver a história não sob a ótica humana, mas sobre a orientação e o controle do Senhor. Não importa o quanto os poderes do mal possam parecer terríveis e assustadores na terra. O Deus que está no trono é quem determina o que vai acontecer na terra, em justiça, misericórdia e amor. Ver o céu, irmãos, muda o modo como vemos a terra. Ver o céu muda a forma como vemos a terra. E o capítulo 4 mostra esse trono do Senhor. E como nós já falamos, o trono é lugar de autoridade, é a sala de comando, é a sala de honra do Senhor. Os céus governam a terra. Não perdemos essa perspectiva. Assim na terra, né, como no céu. Já existe uma voz de comando. Ela já existe, ela é eterna. E essa voz de comando está sobre a igreja do Senhor, está sobre a humanidade, está sobre a face da terra. Amém? Não perca essa perspectiva de forma alguma, irmãos e irmãs, em nome de Jesus, porque o Senhor deseja que nós, o seu povo, a sua igreja, tenhamos essa perspectiva. Amém? De saber que Ele está no controle e que Ele não perdeu o controle de nada. Em nome de Jesus. Ele não perdeu o controle de nada. Vamos lá. Só estou abrindo aqui para ver como é que tá as coisas. Estamos aqui. Podem abrir aí os comentários. Vamos lá. Segunda coisa. Primeira coisa que a gente aprende é que os céus governam a terra. Ou seja, do céu, o trono de Deus já está governando a terra. Segundo,
Deus está sentado no trono, tendo Jesus à sua destra. Isso confirma o que diz o texto de Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 3. O que diz lá? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. E tinham os serafins, com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Né? Tá lá descrito isso aí. João descreve o fulgor, o brilho, a intensidade de beleza que ele consegue ver. Pedras de jaspe, sardônio, são pedras avermelhadas, amareladas, multicoloridas, translúcidas, revelam uma beleza intensa. Terceiro, tem no trono o arco-íris. Nós já falamos aqui que é o sinônimo da graça e da misericórdia de Deus, que é o sinônimo da aliança e do favor de Deus, que é o sinônimo de que Deus não vai destruir mais o povo. Irmãos, o Senhor não vai destruir a humanidade. O Senhor vai preservar o seu povo. Assim como ele preservou na arca da aliança, na arca de Noé, ele vai preservar o seu povo também. O símbolo, o arco-íris é o símbolo dessa aliança de Deus com o seu povo, uma aliança de proteção, de amor, de cuidado. Normalmente o arco-íris aparece depois de uma tempestade, depois de relâmpagos e trovões. Aqui, esse arco-íris aparece antes, para mostrar que o Senhor, apesar do que ainda vai vir, está garantindo que vai guardar o seu povo. Aqui, o arco-íris aparece antes, só no relâmpagos saem do trono, sinalizando assim que a hora do juízo se aproxima, mas que o sinal do arco-íris revela a proteção de Deus para os seus. O trono de Deus tem manifesto o seu juízo ao longo das eras. Vou trazer para você algumas informações acerca disso. Ao longo das eras, o Senhor tem mostrado o seu juízo ao povo, aos homens, à raça humana. Ele tem mostrado o seu juízo. O dilúvio foi um juízo. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra, fogo do céu, foi um juízo. As potências mundiais que surgiram e caíram, como nós já falamos em uma das lives passadas, a visão, aliás, o sonho que Nabucodonosor teve da estátua, e depois Daniel vai dar a explicação daquele sonho, a cabeça de ouro, é tu, ó rei Nabucodonosor, um grande império, né? É o império babilônico que caiu. Depois o peitoril de bronze, que era o império Medo-Persa. Depois o abdômen, que foi o império grego. Depois as pernas de barro, que foi o império romano, né? As pernas longas, o império romano que durou anos e anos e anos. E os pés de barro e de pedra. E aí uma pedra rola e cai nos pés e esmiuça toda aquela estátua. Quem era essa pedra? No sonho lá de Nabucodonosor, aquele sonho que Daniel interpreta, essa pedra seria Jesus, a pedra angular que acaba com todos os governos e começa a instaurar o seu governo, que a igreja começa a partir de Jesus. Amém? Então, só para você se situar um pouquinho do contexto histórico do que nós estamos falando aqui. Então, lembre-se que o trono de Deus, ele é justiça e juízo. O Salmo 89, versículo 14, também vai dizer isso, que as bases do trono do Senhor são justiça e são juízo. Continuando. Quarta parte. As 7 tochas de fogo representam a ação do Espírito Santo como agente dessa justiça, pois leva luz onde há trevas,
trevas de maldade e revela toda a intenção maligna. Mar de vidro, como nós vimos aqui, revela santidade e transparência, não há engano e nem fraude. Esse mar de cristal entra em contraste com a poluição do pecado. Deus abomina o mal e diante do seu trono não há como se ter impureza, não há como se ter pecado. Embora Deus ame todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Embora Deus ame o mundo, ame todos, Deus não ama tudo. Aí que entra uma questão muito importante, irmãos, que nós hoje vemos igreja para todos os gostos, querendo agradar a todos. Uma teologia inclusiva que não está na Bíblia, nesta Bíblia. O Senhor deseja incluir todos, sim. Todos que se arrependam dos seus pecados. Todos que entendam aquilo que fazem que fere a santidade do Senhor. O mar de cristal representa essa santidade. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes que estão ali, estão naquele ambiente do mar de cristal de santidade. Como nós vamos nos aproximar de Deus de qualquer maneira? Eu pergunto para você. Como? Como nós vamos nos aproximar, irmãos? De qualquer maneira. Não dá. Não tem como. Não agrada ao Senhor. O Senhor não aceita, não tolera isso. Precisamos estar atentos quanto a isso, ok? Continuando. Aquele que estava sentado era do aspecto de jaspe e sardônio, já lemos, né? Um arco-íris, já lemos também. Ao redor do qual estavam outros 24 tronos. Então tinha um trono, ao redor 24 tronos. Alguém uma vez me perguntou quem eram esses 24 tronos, quem eram esses 24 anciãos. E existem algumas correntes teológicas que falam sobre isso, que eu vou falar para você agora, tá? Se te interessar, anota aí. Deus reina sobre tudo, sobre todos. Salmo 99 fala sobre isso, Salmo 100 fala sobre isso, enfim. João vê esses anciãos sentados em tronos, e isso remete à posição de autoridade. Há estudiosos que defendem que eles representam os 12 patriarcas e também os 12 apóstolos, que reunidos representam, simbolizam a Igreja de Cristo com autoridade para governar. Há também uma outra corrente teológica que diz que, lá em 1 Crônicas, capítulo 24, do versículo 7 ao 18, fala dos 24 turnos dos sacerdotes, que cada turma tinha um sacerdote responsável e que esses 24 anciãos podem representar, inclusive, ou também, né, esses 24 turnos de anciãos, de sacerdotes que oficiavam no templo. Lembram de Zacarias, da turma de Abias, do sacerdote Abias, que vai fazer o seu trabalho no templo, e aí é visitado pelo anjo do Senhor, que avisa que ele vai ser pai, e ele fica mudo, e aí ele tem Isabel, sua mulher, engravida, e depois ele recebe lá o seu filho João Batista, né? João, que é denominado Batista porque batizava lá no rio, lá no deserto, ok? Pegou aí? Então, existem essas vertentes aí, alguns estudiosos dizem isso, tá bom? Tem uma outra teoria, mas essa eu achei um pouco fantasiosa, tá? Apesar da pessoa ter colocado até referência bíblica, mas eu achei um pouco fantasiosa. Esse estudioso aí que eu li, ele usa o texto da ressurreição de Jesus, quando Jesus ressuscita e que os túmulos são abertos e outras pessoas são ressuscitadas também. Nós conhecemos o texto, né? Óbvio, que fala da ressurreição de Jesus. Com a morte de Jesus, sepulcros são abertos e aí outros aparecem ressuscitados. Segundo esse estudioso, esses ressuscitados
foram também assuntos aos céus, e são eles que estão lá com as vestes brancas e com as coroas, porque venceram e tal. Mas eu achei muito fantasioso, não achei mais pastores renomados que defendam essa tese, então deixei lá de fora, porque eu não acho que ela vá corroborar com o nosso estudo não, tá bom? Mas fica aí uma informação, se você quiser pesquisar depois, fica a seu critério, tá bom? Aí, roupas brancas, o que significa? Justificados. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, quero ler contigo, que isso é lindo demais. Olha o que diz, ó, vamos lá. Os 24 anciãos representam toda a igreja do Senhor na face da terra. Eles são uma representação simbólica, os 24 anciãos, que representam os 12 apóstolos e os 12 patriarcas, né? As roupas brancas, o que diz lá? Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Ao vencedor será igualmente vestido de branco. Se eles estão vestidos de branco e estão lá é porque eles venceram. Ao vencedor. Faz parte dos vitoriosos da igreja do Senhor. Amém? Pegou aí? Isso o Senhor está falando para a igreja de Sardes. Assentados no trono. Apocalipse 2, 26. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Vai governar. Está sentado no trono. Isso o Senhor falou para a igreja de Tiatira. E também para a igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículo 21. Ao vencedor darei o direito de assentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e assentei-me com meu Pai no seu trono. Então a gente entende pela palavra do Senhor que esses 24 tronos, na verdade, são anexos do grande trono do Senhor, ok? Isso é um consenso nos historiadores dos estudos. Há um consenso de que esses tronos, na verdade, não são tronos individuais, mas são anexos, estão interligados aí. Coroas na cabeça significa aqueles que venceram. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Apocalipse 2, 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 3, 11. Venho em breve, venho sem demora. Guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Então a coroa na cabeça representa que eles venceram. Então as roupas brancas significam que foram justificados. Venceram, foram justificados. Venceram, receberam autoridade para se assentar no trono e governar. Venceram e receberam a coroa da vida, a coroa de ouro. Amém? Essa é uma visão de como será a igreja, irmãos. Na verdade, o capítulo 4 está mostrando para mim e para você como será o destrinchar da igreja do Senhor, como isso vai acontecer. Já temos a visão do Cristo glorificado, do grande trono do Senhor, né? Essa é uma visão de como será a igreja na sua totalidade. As vertentes teológicas são diferentes em alguns casos ou outro, mas em suma todas elas vão mostrar a mesma coisa. Os 4 seres viventes. Por que 4 seres viventes? Que está aqui no texto, né? Vamos lá. Versículo 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante deles estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, que representa a totalidade do poderio do Senhor. Os 7 Espíritos de Deus, o Espírito Santo do Senhor movendo na sua totalidade. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, como cristal. Nós já falamos da transparência, da santidade, né? De como Deus, diante dele, não aceita sujeira. No centro, ao redor do trono, haviam 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto de frente como de trás.
Parece amedrontante isso, né? Apavorante, mas não é. Mostra que aqueles animais, eles veem tudo, está tudo latente aos olhos deles, né? Ao conhecimento, à revelação deles. E esses 4 seres viventes remetem, segundo alguns historiadores, aos 4 pontos cardeais, aos os cantos da terra, entre aspas, né? Também com a visão de Ezequiel, capítulo 1, versículo 5, capítulo 1, versículo 13, capítulo 10, versículo 20, que fala também sobre animais com seus rostos ali parecidos, né? Então, esses 4 seres viventes, o primeiro parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como de homem, e o quarto como uma águia voando. Cada um deles tinha 6 asas e eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem parar. Aí o que eles vão repetir? Uma adoração. Eles vão repetir uma canção, um louvor. O livro de Apocalipse, ele está cheio de canções. Para você ver que é um livro que fala sobre o triunfo da igreja. Gênesis fala do começo e da queda. Apocalipse fala do renascimento da igreja, da vitória do Cordeiro e da vida eterna com o Senhor. Amém? Então a gente não pode perder essa perspectiva. Então vamos lá. Segundo Irineu, bispo de Lyon, na França, ano 400 da era cristã, olha qual era o entendimento que ele trouxe para aquela época e foi remontando e vem para nós os dias de hoje. 1.600 anos depois, ainda hoje se fala muito dessa visão de Irineu, desse entendimento, do entendimento que ele teve. Eu vou usar mesmo essa palavra, né? Ao ler esse texto de Apocalipse, Irineu, bispo de Lyon, na França, teve o seguinte entendimento, que Mateus apresenta Jesus como rei. Que esses animais aqui, esses 4 animais, na verdade vão representar Jesus. Então, Mateus vai apresentar Jesus como rei, como leão, que é o rei da selva, que é o rei dos animais selvagens. Está lá em Mateus 25, versículo 34. Marcos vai apresentar o Jesus como servo, o Senhor Jesus como servo, por isso como boi, um animal doméstico, ou novilho, um animal doméstico, um animal com força para servir das coisas domésticas do dia a dia, aquele que serve, Marcos 9:35. Lucas vai mostrar o Jesus homem, o filho do homem, o animal com cara do homem, Lucas 4, versículos 1 e 2. João vai mostrar Jesus como o Deus, a divindade plena, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então João vai apresentar ele como Deus, como a águia. Está lá em João 1 e 2 e 10, 30. Há também, irmãos, um outro entendimento. Aqui o bispo Irineu deu esse entendimento desses 4 animais. Há também um outro entendimento de que esses animais indicam os 4 seres mais fortes que lideram aí o universo. O leão como rei dos animais ferozes, o bezerro, ou touro, ou novilho, como o símbolo do animal doméstico, a águia como o maioral das aves que voam, óbvio, né? E o homem como ser criado à imagem do Criador, pela sua sabedoria. Então, esses animais compreendem a nobreza do leão, a força do touro, do novilho, a sabedoria do homem e a agilidade da águia. São contemplados dessa forma toda a natureza, tanto os animais quanto o ser humano, adorando o Criador, adorando o Senhor. Toda a criação adorando ao Senhor. Os 4 seres viventes mostram isso. Porém, eles são anjos. Eles não são animais em si. Eles são anjos. A visão que Ezequiel teve era uma visão mínima, né?
E aí, quando João tem essa visão, ele tem a visão máxima, ampliada, ele vê toda a cena. É como se eu botasse aqui, ó, o celular aqui bem perto, converso com você aqui, olhando para você, conversando com você aqui. Aí você tá vendo só a mim, mas conforme eu amplio a visão, você vai ver lá atrás tem um banner, aqui tem uma porta, aqui tem uma cadeira, você tem uma visão maior, ampliada. É exatamente essa visão ampliada. Os outros, Isaías, Zacarias, os outros profetas, os outros do Antigo Testamento, Daniel, eles tiveram uma visão mínima. E aí João tem a visão máxima. João vai dar um zoom naquilo que eles viram lá no passado. E existe também uma outra interpretação, irmãos, que eu achei fantástica, eu quero compartilhar com vocês. Essa outra interpretação também, ela vai mostrar para nós que no Israel antigo, o tabernáculo era móvel. Lembra a tenda da congregação que tinha o Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar, o altar da propiciação, o altar de incenso, o altar do holocausto, né? Tinha ali todas as peças. Esse tabernáculo ele era móvel, ele era montado e desmontado ao longo dos anos, enquanto o povo andava no deserto os 40 anos. Durante esse tempo desses 40 anos, em volta da tenda do encontro, ficavam 4 tribos. 4 de um lado, 4 do outro, 4 do outro, 4 do outro. Ao redor da tenda do encontro ficavam 4 tendas, 4 tribos, ok? 4, né? Você tá me acompanhando aí, mais ou menos, né? As tribos ficavam dispostas ali ao redor, ok? Acompanhando ao redor deles. 4, 8, 12. A entrada da tenda ficava liberada, tá bom? Acompanhando. Mas mesmo assim, existia 4 tribos que eram as tribos líderes, que acompanhavam esse montar e desmontar das tendas, ok? Essas tribos eram Judá, Efraim, Ruben e Dan. Cada uma delas cuidava de outras tribos, ok? Cada tribo dessa tinha o seu estandarte. Cada uma tinha o seu estandarte. Se você, por acaso, viu alguma vez a novela do Josué, que eu esqueci agora o nome, Terra Prometida, né? Acho que é esse o nome. Você, nas tendas lá, tinha o estandarte que representava cada tribo. Cada tribo daquela que tinha o seu estandarte tinha algo representando. Por exemplo, a tribo de Judá, o seu estandarte era um leão. Depois eu vou até botar umas fotos que eu pesquisei, fiz umas fotos, eu printei e vou botar. Pelo menos, né, vou tentar botar lá no nosso estudo para que você possa acompanhar depois. A tribo de Efraim, no estandarte, tinha um boi. A tribo de Ruben tinha a espécie de um rosto de homem, meio deformado assim, mas dá a entender o rosto de um homem. E a tribo de Dan, uma águia voando. Então, dá para entender também que esses animais representam também o povo do Senhor, que hoje nós fazemos parte. Tudo isso aqui, irmãos, são sombras, símbolos e sinais para os dias de hoje, para o tempo que nós vivemos hoje, tá? Tanto os 24 anciãos como os 4 seres viventes, que podem também significar os serafins, estão para adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Assim como a minha vida e a sua deve ser para adorar aquele que vive para todo sempre. O capítulo 4 termina com uma adoração, com um reconhecimento. Toda vez que os seres viventes dão glórias e honras e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram para adorar, tiram as suas coroas e dizem: Tu, Senhor,
E Deus nosso és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então, o capítulo 4, agora, depois do trono de Deus estabelecido, depois que João tem aquela visão, ele está lá no céu ele começa o da história. Semana que vem nós vamos estudar o capítulo 5, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre os selos, sobre as 7 taças, nós vamos falar um pouquinho dessas coisas, vamos começar a entrar nisso aí, e vamos falar dessas vertentes, né, teológicas, a preterista, a milenar, explicar um pouquinho para os irmãos o que cada uma delas significa, para que você possa aprender a palavra, amém? Para que você possa aprender o que tem aqui. Olha, queridos, eu estou tentando entrar aqui nos comentários para ver se tem alguma pergunta, alguma coisa, mas sabe que eu não estou conseguindo ver? Eu não sei. Estou tentando ver aqui no Facebook, no meu notebook, ó. Não sei se você está vendo ali, papá, mas eu não estou conseguindo ver, não. Se tem pergunta e tal. Mas eu acho que não tem. Acho que não tem, não. Mas se você está acompanhando aí, você acompanhou o estudo, esse estudo agora eu vou passar ele lá para o nosso canal do YouTube. Você dá o teu like lá no canal do YouTube. É importante isso, que você entre pelo canal do YouTube da igreja, que você dá lá o seu joinha, que você compartilhe o link com outras pessoas para poder aprender, tá bom? Para outras pessoas acompanharem, para que a gente possa ter mais pessoas inscritas no canal. Temos poucos inscritos ainda, acho que são 160, parece. A gente pode aumentar isso aí. Conto com você para isso, tá bom? Os nossos cultos estão voltando agora. Glória a Deus por isso. Deixa eu só abaixar aqui. Nossos cultos estão voltando e vamos voltar da melhor forma possível. Com cuidado, com zelo, tá bom? Aguardo você lá. Fica na paz. Deus te abençoe. Amanhã estaremos lá. Nosso irmão Wendel vem pregar, Daniel vai dirigir. E nós queremos que o Senhor está na frente, tá bom? Amo vocês. Deus abençoe. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, quero entregar nas tuas mãos esse estudo, esse tempo que nós passamos aqui, que o teu Espírito Santo possa fazer com que o teu povo, os teus filhos, possam aprender mais e mais com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Sintam-se abraçados aí, tá? Célia, Érica, que sempre nos acompanham aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus. Beijão.